o meu nome é Eduardo e você está no canal Excel Didático. Você deve ter se deparado já com algumas mensagens de erro que o Excel apresenta quando você faz determinadas fórmulas ou utiliza determinadas funções, né? Especialmente PROC-V, quando retorna com uma informação que não existe. Isso é comum, tá? Mas não é uma sangria desatada. Existem algumas funções derivadas do erros, se erro, e que a gente pode utilizar para poder minimizar o impacto desses tipos de problema. Com isso você consegue eliminar e consegue tocar a vida sem que ocorra mais erros ou mensagens desse tipo. Antes de mostrar a fórmula se erro é erros, eu vou comentar um pouco a respeito dos erros que tem no Excel. Esses primeiros aqui, o ND é o não disponível, aparece quando a fórmula tenta buscar informação e ela não consegue encontrar. Aqui no caso, tem essa fórmula aqui, PROC-V. Procurar café nas colunas F e G e retornar com a posição na coluna 2. Só que como não tem, ele trouxe um ND. Isso aqui a gente tem como consertar ou como limpar usando a fórmula se erro ou então é erro. O div zero ocorre quando você tenta dividir um número por zero. Também é um erro que dá quando você vai tentar fazer variações, calcular variações, aparece essa informação feia aqui. Esses dois que estão marcados em amarelo são os que são possíveis você ajustar usando o se erro. Daqui para baixo são erros que acontecem por erros de fórmula mesmo, então você tem que sanar esse problema para não aparecer esse tipo de erro. No caso do valor, ele surge quando a fórmula ou função não está correta de acordo com o argumento necessário, né? Por exemplo, você usa uma fórmula matemática, onde você divide um número por uma palavra, por exemplo. Ou nesse caso aqui, esse A1 menos A2, eu peguei aqui esse cantinho, porque ele pegou o título que está em texto, diminuindo do A2, que está vazio, que no caso, teoricamente, seria um número. Um texto por um número, ele retorna com esse erro de valor. Então, você tem que acertar esse problema para que não apareça esse tipo de erro. O ref é quando você tem erro de referência. Isso ocorre muito quando você tem uma fórmula assim desse tipo e aí você vai e exclui a linha ou a coluna onde está aquela informação. Vou dar, por exemplo, aqui ele está pegando D21 mais D22. D22 está aqui embaixo. Então, eu vou excluir o D22. Excluir. Viu? Ele aparece o ref, porque ele perdeu a referência e ficou perdido. Quando você tem a fórmula tipo soma, em que você pega uma faixa de linhas ou de colunas, né? Quando você exclui alguma, ele automaticamente se recompõe, mas quando são células pontuais, assim, referenciando para um determinado ponto, né? Você exclui ele dá esse ref na fórmula e apresenta esse relatório aqui para a fórmula em questão. O número aparece quando você tenta utilizar um argumento que não é válido para a função. Isso é mais difícil de acontecer. Aqui tem dois pequenos casos, tipo a função dia, em que normalmente você coloca uma data aqui dentro ou aponta para uma célula onde tem data para que ele traga o dia. Se você botar -1, não faz sentido para essa função, então ele apresenta esse erro de num. E aqui é quando tem um número muito alto ou muito baixo, estou elevando esse número aqui, 879.547, por esse número imenso, então ele é tão grande que o Excel ele joga a toalha e não calcula. Tem que dividir isso aqui por 1000 ou por milhão, fazer um acerto na fórmula de modo que você consiga fazer com que o Excel calcule na forma que você deseja. O erro nome ocorre quando você tenta utilizar o nome da função, quando o nome da função está escrito errado, basicamente. Ou então quando você tem alguma informação que você precisa identificar como texto e você não bota aspas. Aqui no caso, o meu Excel é em português, então eu coloquei a função em inglês, sum, só que ele não reconheceu essa função, ele traz como nome dizendo, olha, a função está com o nome errado. Então corrija, verifique e corrija. O caso desse PROC-V, ele é igualzinho o outro de cima, só que a única questão é que, como eu não botei aspas duplas em volta de café, colocar entre aspas para poder demonstrar que isso aqui é um texto. Então, como ele está sem isso, ele está interpretando isso aqui como se fosse uma função, mas na realidade é um texto. Como eu esqueci de botar as aspas, então ele retorna como nome. Nulo, ele aparece quando você tenta utilizar um operador com intervalos ou referência incorretos, né? Nesse caso, soma, coloquei para somar duas áreas distintas aqui, só que está faltando ponto e vírgula para poder dar um intervalo entre essas áreas, então ele não funciona botando um texto assim no meio. Então, para corrigir, botar um ponto e vírgula e pronto, já acertou. Então, vamos agora para o próximo erro de maior destaque, que é o ND. O ND aqui, ele aparece quase sempre em PROC-V, quando ele não encontra uma
referência na lista da qual ele está lendo. Então, nesse caso aqui, nesse resumo, ele está pegando o item 70 e está lendo nessa faixa aqui, na coluna A e B. Como 70 não apareceu aqui, ele volta como não disponível. Só que, nesse caso, eu prefiro manter o resumo com esse código até que ele apareça na coluna de venda detalhada. Bom, a gente pode usar duas formas. Até o 2003, não era possível utilizar essa função se errou. Hoje está mais fácil. Você basta colocar o se erro, ele vai ler essa expressão aqui. Se ela tiver um erro, faça o seguinte, aí você designa para ele colocar um zero. Ou então um texto. Já que ali é texto, eu vou colocar duas aspas duplas seguidas para ele não colocar nada. Como eu tinha falado anteriormente, o se erro ele é uma função do Excel a partir de 2004. Até 2003, você teria que fazer de uma forma diferente. Eu vou voltar aqui. Teria que usar o se e a função é erros. Se, a função é erros. Abre parêntese. Vou copiar isso aqui que a gente vai usar mais tarde. Se essa expressão aqui tiver um erro, usando a função se, você coloca 0. Se não tiver, continua calculando a fórmula. Pronto. Como aqui tem um erro, ele colocou 0. Se não tivesse o erro, ele ia executar o PROC-V normalmente. Bom, eu acredito que a grande maioria de vocês já deva ter o Excel mais moderno, então eu vou seguir os demais exemplos usando a função se erro. Aqui tem um pequeno demonstrativo contábil onde você calcula a margem operacional de uma empresa. Nesse caso, eu estou fazendo o cálculo no formato percentual aqui embaixo. Você vê que essa empresa ela não teve receita e teve despesas, né? Ainda não gerou lucro. O que acontece? O cálculo da margem operacional ele é a margem operacional dividido pela receita líquida, para saber quantos por cento de margem eu tenho nesse negócio. Mas como ele está zerado aqui em cima, fica aparecendo essa informação feia aqui do div 0. Se eu tivesse um valor aqui, por exemplo, 1.000, eu ia ter a margem de 41,2%. Mas como eu não tenho nada, fica aparecendo essa informação ruim aqui. Vou usar aqui o se erro. Se essa informação tiver com um erro, retorna com 0. Problema solucionado. Fica uma informação mais limpa, num relatório com uma apresentação melhor. Aqui no próximo, eu fiz uma pequena revisão analítica. Os contadores utilizam muito isso para poder fazer uma análise das contas, dos saldos das contas e buscar explicação de variações. Então, eu tenho aqui o ativo, o passivo, o resultado e vou fazer uma fórmula de variação horizontal. Vou colocar aqui. Vai ser o D3 menos o B3 dividido pelo B3. Ok. Como não variou o saldo, ele está 0. Eu vou puxar isso aqui para baixo. Vou fazer uma cópia aqui também. Cópia aqui também só para poder mostrar que tem situações em que o div 0 também se apresenta. Aqui nesse caso, como ele partiu de 0 para 200, ele deu um erro de divisão. E aqui de 0 para 0 também. Então, para eliminar esse tipo de coisa, para deixar mais apresentável o relatório, vamos colocar aqui se erro, se essa função tiver erro, colocar 0. Ok. Pronto, eliminado o problema. Aqui no caso não é propriamente para explicar a função se erro, mas só para complemento de informação. Ao invés de somente utilizar as variações horizontais para fazer uma explicação de variações no relatório contábil, você pode usar a variação vertical também, que mostra a representatividade do saldo da conta em relação a um determinado valor. Por exemplo, o saldo de bancos ele é 10%, 10,1% do total do ativo. E aplicações financeiras representam 21% e assim por diante. Então, isso é interessante ter uma formuletazinha dessa aqui para poder complementar o seu relatório. Bom, então é isso. Só lembrando, para consultar aquela primeira parte do vídeo, onde tem os erros, que dependendo do erro que acontecer, não adianta usar o erros que ele vai acabar mascarando um problema que você precisa acertar efetivamente. Ok? Um abraço, até mais.